já na TV. Taurino Araújo. Olá, amigo internauta. Hoje vamos conversar sobre processo. Voltaire dizia que o adjetivo é inimigo do substantivo. Desde a Revolução Francesa, são mais de 200 anos investidos na processualística, ou seja, o chamado direito processual tem prevalecido sobre o direito material. Um novo projeto de lei tramita no momento no Senado, procurando dar uma visão mais constitucional ao processo. Ou seja, em vez de fim, o processo passa a ser um meio de consecução da justiça e da verdade. Por isso, hoje, o nosso bate-papo é com os estudantes Crispim Bispo, Kelly Luciano e Arali Santos. Eles são estudantes da Universo e é com eles que eu vou conversar sobre essas mudanças tão importantes para o processo no Brasil. Porque o processo ele tem que ser encarado como um direito fundamental, um meio de realização da justiça e não um entrave à realização do direito material. Olá, amigo internauta. Como havia prometido, o nosso bate-papo de hoje é com o Crispim Bispo, Kelly Luciano e Arali Santos. Nós vamos tratar sobre processo. Eles são alunos da Universo, da cadeira de Processo Civil 1, alunos da renomada professora Simone Neri. E aí, eu estou aberto às perguntas. Podem perguntar e eu vou responder. Professor Taurino Araújo, gostaria de ter uma posição do senhor a respeito dessa afirmação. O novo projeto de lei tem como fim sair de uma hermenêutica tradicional, baseada no silogismo, passando a adotar uma hermenêutica mais verdadeiramente constitucional, onde também impõe uma nova mentalidade, onde o processo deixa de ser fim para si mesmo. Lênio Streck diz com muita propriedade que nós somos seres de baixa constitucionalidade. A Constituição ela foi elaborada trazendo para o seu texto matérias que, a rigor, eram de ordem infraconstitucional. Havia, como há, regras de processo. As regras de processo no Brasil sempre foram muito bem feitas e muito bem organizadas. Há um problema de efetividade e essa nova visão do anteprojeto, ela pode trazer efetividade ao processo. Eu costumo dizer, citando Voltaire, que muitas vezes o adjetivo é inimigo do substantivo. Ou seja, o processo muitas vezes tem servido contra o direito material. Com essa nova visão, a partir da Constituição, há uma tendência para que os direitos fundamentais sejam concretizados, entre eles o próprio direito ao processo. Porque a tutela jurisdicional a que tem direito o cidadão não é, nem pode ser, de mera afirmação acadêmica, como lembra Cristofolini, mas de realização concreta de direitos que geralmente ficam postergados quando não encontram remédio expedito e econômico. Por essa via vão a razoável duração do processo, o direito das partes de interferir na busca da verdade real, o comprometimento delas de não entrarem com expedientes meramente protelatórios e também a vinculação do juiz a julgar cronologicamente as causas conforme o dia em que deram entrada, salvo aquelas exceções previstas no artigo 12 do anteprojeto. Professor, em relação à questão do artigo 3º da novo PL 166/2010, fala da questão da arbitragem e mediação. Bem, em relação a esse artigo, diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral na forma da lei.
Qual a sua opinião em relação a esse artigo? Houve uma promessa desde a Revolução Francesa e o processo cresceu muito a partir daí, conceitualmente, na prática, como evolução de conhecimento. Há uma autopoiese no processo, ou seja, o próprio processo é uma geratriz de normas processuais sempre e cada vez melhores. E aí a expectativa que se tem é o seguinte, é que o Estado tome para si o monopólio da entrega da prestação jurisdicional. O artigo afirma isso, salvo quando as partes já optaram pela mediação ou arbitragem, que são também formas de solução de conflito fora do âmbito do Poder Judiciário. O artigo 4º fala: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral da lide, e o texto não delimita o tempo razoável de duração do processo e nem os meios de se alcançar esse prazo razoável. Então, surgem alguns questionamentos. O que vem a ser considerado prazo razoável? O quantitativo de um recurso também dificulta? No caso é o seguinte, prazo razoável aparece aí mais como uma proclamação legislativa, ou seja, um chamado para que se julgue o processo num determinado prazo. Nós sabemos que o Poder Judiciário enfrenta as suas dificuldades com pessoal, com juízes, e não será a mera proclamação legislativa que vai resolver esse problema. Está aí um problema que terá que ser feito e resolvido de forma administrativa. No entanto, a consciência nova pode ser um primeiro passo para que se atinja esse ideal de justiça. Como dizia o ministro Salvo de Figueiredo, justiça através de decisão célere e de qualidade. Inclusive, ele fala da questão também da paz social, né, que deve estar permeando todas as instituições, né, para que ocorra. Né, e sem justiça, Arali, não há paz. Sem justiça não há paz. E a justiça ela tem que ser concretizada através da decisão judicial célere e de qualidade. Professor Taurino, o artigo 11º do novo projeto de lei diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Qual a sua opinião? A decisão judicial, porque o direito ele não segue uma lógica formal, ele segue uma lógica de versões. Há a versão do réu, a versão do autor, e o juiz opta por uma versão, uma das versões, ou uma conjugação das versões. Então, as decisões judiciais, elas têm que ser justificadas, porque são decorrência de fatos sociais, em vez de meramente explicadas. Está aí na questão da fundamentação da decisão judicial uma garantia da segurança jurídica e de que as decisões judiciais elas provenham da racionalidade, ou seja, as decisões judiciais devem primar pela racionalidade, e a racionalidade é expressa através da fundamentação do que foi decidido. Segundo o artigo 12º, os juízes deverão proferir sentença e os tribunais deverão decidir os recursos obedecendo à ordem cronológica de conclusão. É isso aí é para poder evitar que haja privilégio de uma ou outra parte, salvo aquelas situações em que, por exemplo, o fato sendo de idosos ou havendo uma antecipação de tutela, essas situações que implicariam numa urgência sobre a urgência, né? É uma tentativa de dar isonomia real, tratamento igual para todas as partes que ingressaram no Poder Judiciário e que de igual forma têm direito à prestação jurisdicional. Então elas aguardariam na fila em que esses processos foram ajuizados. Olha, até não parecer dentro dessa última palavra e aproveitando. O artigo 6º do projeto, ele diz que ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais, né? E a que eles se dirigem, e a exigência do bem comum, isso o senhor já até comentou, tendo como presteza os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoabilidade, da moralidade e também da sua eficiência. É verdade. Aí no caso, Crispim, esse artigo 12, ele desdobra na prática como isso se realizaria
no caso concreto, desdobra na prática como isso se realizaria, né? Seria toda essa intenção, seria o artigo 6º. É isso, ela se redundaria justamente no Nessa artigo 12, observância, né? nessa observância, observância real do que foi apenas proclamado anteriormente. É isso aí, amigo internauta. Hoje nós conversamos sobre o processo civil, sobre as modificações que se espera ocorrerão no processo civil e agradecemos aos estudantes Crispim Bispo, Kelly Luciano e Arali Santos pela oportunidade da entrevista. São alunos inteligentes que estão sendo muito bem orientados pela professora Simone Neri da Universo. Muito obrigado pela entrevista. Nós também queremos agradecer e dizer que para nós tem sido um prazer, né, esse momento de estar aqui com o senhor e ter absorvido a sua sapiência. E isso é muito importante para nós, que nós estamos iniciando essa vida acadêmica, estamos iniciando também, possivelmente, quem sabe, estar também em outro momento realizando esses trabalhos, orientando outros futuros estudantes de direito. É isso, que o processo ele sirva para a busca da verdade, que ele sirva para a concretização do direito material e que ele seja a realização mesmo da justiça. Professor Taurino, eu agradeço de coração mais uma vez a oportunidade. Você que já foi meu professor de filosofia, então eu aqui, em nome de todos e meus colegas que não poderam estar presentes, ficamos muito felizes e enriquecidos, né, com suas orientações. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. É verdade, professor, eu também quero agradecer. Na verdade, faço das minhas palavras as palavras dos meus amigos, que é uma honra estar ao lado do professor Taurino Araújo, um homem culto. É uma honra aí levar toda essa sabedoria, essa experiência, né, que eu já disse a ele que eu quero ter um milímetro assim, do conhecimento da sabedoria dele. Qual se aprende e se ensina com convicção. É, como diria Pontes de Miranda, o direito serve à vida, é regramento da vida, é criado por ela e, de certo modo, a cria. Aguardem, amigos internautas, um novo encontro e falaremos sobre outros temas de interesse da contemporaneidade. VTA na TV, Taurino Araújo.